Santo rei, ok. Sinto muito pela demora pra fazer um novo vídeo. Eu juro, eu tentei umas 3 vezes fazer roteiro com tópicos diferentes. Nenhum me satisfazendo no fim. Junto em ter que lidar com o último ano de faculdade, então... Perdão, pessoal. Enfim, Persona, vamos falar dessa franquia aí. Se você é fã recente de Persona, provavelmente é graças ao Persona 5, lançado em 2016. Ou o mais novo, Persona 3 Reload, em 2024. E, se você é novo no fandom, parabéns! Porque provavelmente você não lidou com uma das piores e mais irritantes coisas que esse fandom gostava de fazer. A guerra de nomes. Parecia que não importava onde você estivesse, se você fosse falar dos personagens de um jogo, provavelmente você teria alguém que iria falar que o nome desse personagem é X e que é melhor que o Y, e ficamos nisso por anos. Mas, o que exatamente quero dizer com isso? Veja, gente, do mesmo jeito que Pokémon, os protagonistas de Persona são, em sua maior parte, personagens silenciosos. Eles são receptáculos para o jogador se inserir naquele jogo como parte do mundo, com suas decisões. Porém, diferente de Pokémon, eles normalmente não recebem o nome oficial. Então, normalmente, eles só são chamados de protagonista, ou herói/heroína. O problema é que ninguém liga ou gosta muito disso. Tudo isso começou a diminuir quando os portes da trilogia nova lançaram para Steam e consoles modernos, onde os nomes foram oficialmente canonizados na série mainline, sem contar spin-offs. E é sobre esse tópico que iremos falar hoje, pois, afinal, muitos podem não saber de suas origens, ou estão curiosos para saber que nomes alternativos seu protagonista favorito pode ter ao decorrer de seus anos. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu queria falar aqui a minha opinião sobre o nome de protagonista de Persona e quais são a minha escolha para se referir à versão oficial e canônica do jogo. Aliás, vamos pular o de Persona 2, Tatsuya Maya, por óbvias razões. Enfim, vamos lá! Ok, primeiramente, vamos falar daquele que começou tudo, o garoto com brincos de Persona 1. Sendo o mais velho dos protagonistas, é estranho ver que ele é o único até agora sem o nome verdadeiro. Afinal, Persona 1 nunca mais foi relançado desde seu porte de PSP, sem contar a versão Revelation de PS1 Classic. Ele tem 3 nomes. Todo Naoya surgiu no mangá de Persona 1 de 1996, por Ueda Shinshu. Naoya é o nome mais popular do protagonista, por ser o nome mais antigo e, discutivelmente, da mídia mais aclamada de Persona 1, o seu mangá. Ele é um personagem extremamente diferente da sua contraparte do jogo, indo em um arco exclusivo de sua história. Exclusivo! Na minha opinião, graças a essa diferença representada no mangá, eu sinto que ele não é o mesmo personagem do jogo, então eu não o chamo mais assim. Mas não é desmerecendo o personagem ou falando que é algo ruim, pelo contrário. Ele é um ótimo personagem de uma ótima adaptação do jogo, mas é diferente bastante para ser reconhecido como um personagem próprio. Eu não darei spoilers, pois recomendo que vocês deem uma olhada por conta própria, principalmente se vocês já jogaram o jogo antes. O próximo é Suzakuin J. de Rei, e esse é um caso um pouco engraçado. Ele veio de uma light novel, Shadow Maze, lançada alguns meses depois do mangá, em maio de 1997. Puta que pariu, a Atlus realmente não ligava para ter um protagonista com o nome, né? Onde a Maki, outra personagem do jogo, é a protagonista aqui. Ji-Hei é metade japonês, metade estadunidense. Ô, coitado. E não se difere muito do personagem do jogo em comparação com a adaptação do mangá. Mas, como a Maki é o foco principal da novel aqui, não teríamos tantas mudanças mesmo. Esse eu acho que é o que eu menos uso atualmente. Não sei, não é nem porque eu não li a light novel. Eu acho que eu fui um dos únicos brasileiros que realmente leu. Acho que é só porque eu prefiro os outros hoje em dia. E o último é Narumi Yuya, do drama CD de Persona 1, com o primeiro volume lançado em dezembro de 1997. Eu pessoalmente não ouvi esse drama CD para falar como é a adaptação lá do personagem. Curiosamente, o Yuya é dublado por Ishida Akira, seiyuu do protagonista de Persona 3 do Japão. Quando é para se referir ao protagonista do jogo de Persona 1, eu prefiro o Yuya. Naoya era o favorito, porém eu concordo com a opinião que ele é bem diferente e único em comparação de como o protagonista é no jogo, então eu só uso quando falo de sua versão do mangá. Também temos Edward Tanaka, mas esse é para o protagonista da versão norte-americana de PS1, então não vamos focar muito nesse cara.
Foi ano que começou com a grande guerra de nomes que vamos ver a partir de agora. O protagonista de Persona 3. No mangá, lançado em 2007 e feito por Togabe Shuji, tem o nome Arisato Minato para o protagonista. E provavelmente é o nome mais famoso dele, pelo menos antes do porte da Steam de Portable lançar. Esse pessoalmente é o meu nome favorito, pois além de eu gostar do nome e dos seus significados, como ter porto ou harbor no nome, que pode aludir tanto para um lugar onde o jogo se passa, quanto ao fato de ele ser o portador da morte, uma interpretação de seu nome que eu acho bem bacana, eu gosto bastante da personalidade dele no mangá. Há outro motivo, mas vocês saberão dele em breve. Ela é mais dorminhoco, engraçado e eu diria mais próximo de como ela é no jogo, baseando-se nas escolhas que o jogo nos apresenta. Por mais que o mangá seja um desastre no quesito de storytelling, sério essa porra aqui, que merda é essa? Eu diria que, com Minato, Togabe acertou muito bem na personalidade. O próximo lançado foi com o filme de 2013, adaptando a história principal, e os fãs foram surpreendidos com um novo nome, Yuki Makoto. Memória de quando o fandom simplesmente entrava num colapso quando esse era o nome, porque uma personagem que veio depois dele tem o mesmo nome, e isso só seria um pequeno problema se fosse num spin-off ou se a pessoa não soubesse interpretar o contexto de uma conversa. Não, pera, esquece, isso faz todo sentido. Entenderam, pessoal? A piada é que fã de Persona não sabe ler. Yuki Makoto, honestamente, é um pouco genérico, sim, mas eu não odeio. E sim, como eu disse, temos uma nova Makoto que veio depois e, se fosse para falar de spin-off, evite realmente a chance de confusão. Mas, como eu também disse, é só ver o contexto. Ou até mesmo chamá-la de Yuki, e acabou. Não tem tanto problema assim, como dizem. Esse nome começou a ser canônico quando o port para PC de Persona 3 Portable foi lançado em 2023, que fez esse nome ser o padrão. Mas até mesmo antes disso, no jogo de dança Dancing in Moonlight, ele já era chamado de Yuki Makoto. Então a Atlus já tinha decidido desde aquela época. O próximo e último nome é Shiomi Sakuya, da adaptação de teatro de Persona 3 The Weird Masquerade, interpretado por Aoi Shota. Sim, Persona tem adaptação de teatro, que nem várias franquias por aí, e essa com certeza não seria a última que eles iriam fazer. Novamente, eu não vi essa adaptação, me perdoem, mas esse nome é um pouco especial pra mim, por uma razão que vocês vão saber em breve. Esse nome é o menos usado pelos fãs, provavelmente por causa da baixa popularidade que o Stage Play tem no fandom, e que os nomes Minato e Makoto são bem mais conhecidos, sendo mangás e anime respectivamente. Aparentemente tem uma segunda peça de teatro chamada Lunation The Act, onde ela é chamada de Shiomi Kanata, mas eu sinceramente nunca ouvi falar disso até fazer pesquisa para esse vídeo, e é novo demais. Então eu não vou me aprofundar nela aqui, mas tá aí a citação rosa, eu acho. O nome dela é Shiomi Kotone. Próximo. Ok, vamos falar sério agora. O único nome oficial da protagonista feminina de Persona 3 é Shiomi Kotone, vindo da mesma peça de teatro que Sakuya surgiu. Não tem discussão pra isso. Antes tínhamos nomes como Hamuko ou Arisato Minako, derivado de Arisato Minato do mangá. E aí, senhoras e senhores, é o motivo pelo qual eu amo os outros dois nomes do menino. Gêmeos Arisato é um headcanon popular entre os fãs, onde os dois protagonistas de Persona 3 na verdade são irmãos gêmeos. E a gente escolhendo que rota vamos começar o jogo, é a gente decidindo quem morre no acidente da ponte. Eu amo esse headcanon, provavelmente é meu headcanon favorito da franquia. E para combinar com isso, eu amo fazermos compartilhar sobrenomes. E eu gosto também que seu nome alude ao Peu. É esse detalhe que muitas vezes me fazem gostar mais de um nome em comparação com o outro. Mas hoje em dia, eu pessoalmente gosto do nome dos fãs, Arisato Minako, simplesmente porque eu gosto de Minato. Mas Kotone é a única oficial, então realmente é minha preferência mesmo. Agora fodeu. O primeiro nome do protagonista de Persona 4 veio no mangá de 2008, feito por, novamente, Togabe Shuji, mesmo mangaka de Persona 3, onde ele foi nomeado Seta Soji. E esse nome é odiado pelo fandom de hoje em dia. Sério, o ódio por vocês por esse nome é realmente incrível. E a pior parte
é meu favorito. Sinto muito, mas eu realmente não entendo o porquê desse nome ser tão desgostado. Talvez as pessoas só amam o próximo nome até demais, ou simplesmente amam o meme que vem atribuído com ele. Mas Soji não é ruim. Eu principalmente gosto desse nome por causa de quem é Soji no mangá. Talvez seja a minha versão favorita dele e da história de Persona 4. Por mais que o anime também seja uma adaptação incrível. E eu só gostaria de falar aqui algo. A própria Atlus que fez esse nome. Beleza, pessoal? Tanto Minato quanto Soji foram escolhidos por Sogabe. Sim, mas foi a Atlus que criou esses nomes, em uma lista com vários outros. Se forem falar que não gostam de Seta Soji, pelo menos não tratem como se a Atlus não tivesse dedo nisso, ok? Obrigado. O próximo nome é o mais usado no fandom, Narukami-yu. Lançado junto com o anime de Persona 4 The Animation em 2011, 3 anos após o mangá. Narukami, sem contar Tatsuya e Maya, foi o primeiro protagonista de Persona a ter realmente um nome canônico, sendo esse escolhido no jogo Persona 4 Arena. Narukami é um nome que é bem melhor que Yuki Makoto pra mim, pelo menos. E o significado dele é simplesmente ótimo. E claro, a adaptação dele no anime, como Seta Soji, é muito boa. Eu amo Narukami tanto quanto Soji, e acho ambos nomes bons para o protagonista. Não tem muito o que falar aqui, afinal esse foi e ainda é o nome que as pessoas mais aceitam usar em conversa do fandom, diferente de literalmente todos os outros que vão falar aqui. Em contraste, temos Asakawa Hayato, da peça de teatro de Persona 4, Visual Live The Evolution, de 2012. Vou ser honesto, eu nunca vi uma alma falar esse nome. Pelo menos eu já vi Sakuya aqui e ali, e Kotone nem se fala, né? Mas Hayato, né? Mas tem um motivo pra isso. O pessoal teve a brilhante ideia de, em cada diferente sessão da peça, o nome do protagonista seria diferente. Ou seja, se ontem ele não tinha um nome, hoje ele terá outro. O nome Asakawa Hayato foi o qual foi escolhido para o lançamento em DVD da peça. Então por isso foi a qual eu escolhi aqui falar. Ah, e fun fact, Hayato vem da segunda peça de teatro. Teve uma antes, apenas chamada de Visual Live, e o nome dele era Seta Yuya. Me pergunto de onde eles tiraram esse nome. Boy, chegamos nele. O Coringa, o Joker. Seu primeiro nome, seguindo o padrão, foi em um mangá de 2016. Dessa vez não ilustrado por Sogabe Chuji. Afinal, o coitado já estava morrendo para terminar os outros 2 mangás de Persona 3 e 4 logo. Olha pra isso, demorou 10 anos para... Porém, vendo como a Atlus era antes, podemos concluir que o padrão de nome seguiu o mesmo e foi escolhido aleatoriamente pelo mangaka de uma lista providenciada por ele. Seu nome lá é Kurusu Akira. O nome que eu sou bastante fã, como podem ver, e é realmente o meu favorito. Mas por causa do significado do nome ser mais interessante que os outros que temos, que podemos ligar com Satanael, personagem supremo dele, que tem ligação com Lúcifer, sabe? A estrela da manhã, o adversário de Deus, o anjo caído, diabolicamente lindo. Além de, intencionalmente ou não, tem uma pequena referência a Persona 2 com seu sobrenome, Kurusu. Quem sabe, sabe. Partindo para o próximo, temos Amami Aren. Amami Aren vem do anime Persona 5 The Animation, lançado em 2018, 2 anos depois do mangá. E seguindo o padrão estabelecido com seus antecessores, é o nome que veio a se tornar canônico tanto no porte para Steam quanto no seu jogo de dança. Similar de como eu me sinto com Narukami-yu, para mim, Amami Aren é um nome bom, e que eu também uso, porém, alguns aspectos do outro nome me fizeram gostar mais dele. Será mais uma menção honrosa, mas por último, novamente, é do Stage Play de Persona 5, chamado simplesmente de Persona 5 The Stage. Esse aqui vai ser rápido, porque eu acho que é mais absurdo que os outros do que temos aqui. Nós temos 4 peças de teatro, adaptando a história do original. Ou seja, temos 4 nomes diferentes para essa adaptação. Honda Itsuki para a primeira, Todo Naoki para a segunda, Akaze Nozomu para a terceira e Shino Kaito para a quarta. É um conceito legal para quem vai assistir as peças, mas eu duvido muito que isso foi pensado para ir além de um conceito divertido para a plateia. Mas para quem tiver curiosidade, tá aí passando agora na tela o significado de cada nome. Por mais, é isso mesmo, pessoal. Claro,
Há outro nome de outros protagonistas. Se você quiser ir mais a fundo, poderíamos falar que Aegis é Aegis no Japão, também conhecido como Égide, escudo de Zeus. Ou falar de protagonistas como o de Persona 5 The Phantom X, Kamishiro Nagisa. Mas acho que está bom por hoje. Podemos concluir que, sim, pessoal, há nomes canônicos e escolhidos atualmente pela Atlus para se referir aos protagonistas. Mas, se você preferir outro nome, não precisa evitar se referir a ele dessa forma. Se você assim preferir, então que assim seja. Claro, em conversa na internet, talvez você pode continuar com Narukami para não confundir outros. Mas para você mesmo? Em sua jogatina? Em suas postagens nas redes sociais? Tanto faz. Use qual preferir. Goste do que gosta mais. E dane-se o que os outros pensam. Diabos! Dane-se o que a Atlus pense! Afinal, até Persona 6 lançar e tivermos o nome padrão desde o começo, só dá para supor que teremos um mangá de P6 e um anime ou material extra depois para confirmar o nome verdadeiro. E o ciclo assim se repetirá. Mas né, essa empresa agora está deixando os nomes padrões até mesmo para jogos como já mencionado The Phantom X. Então, parece que temos um novo futuro para essa guerra. Talvez um futuro de paz, onde exista um nome e apenas um. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui e fui!